Sabe aquela situação em que um plano super bem intencionado que parece fazer todo sentido, simplesmente dá tudo errado? Por que isso acontece? Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta de pensamento poderosíssima que ajuda a gente a navegar nesse caos do mundo moderno e a tomar decisões, digamos, bem mais inteligentes. Porque, né, o mundo já não segue mais o manual de instruções. E, para a gente entender de verdade, porque precisamos de novos jeitos de pensar, nada melhor do que começar com uma história. Uma história real de uma empresa que tentou consertar um probleminha e, bom, acabou dando um verdadeiro tiro no pé, criando uma crise bem maior. Então, imagine o cenário. Uma empresa de tecnologia, daquelas bem bacanas, só que com um problemão. A produtividade, despencando. E pior, uma rotatividade altíssima. Os melhores talentos estavam indo embora, um atrás do outro. A cultura da empresa estava literalmente se desfazendo. O negócio todo estava em risco. Diante desse incêndio, a liderança fez o que parecia ser a coisa mais lógica do mundo, né? Lançaram um plano super robusto, metas rígidas para todo mundo, avaliações de desempenho individuais bem rigorosas. A ideia era simples. Vamos colocar ordem na casa, mais controle vai trazer mais produtividade. Na teoria, parecia infalível. Só que o resultado foi um desastre completo. Em vez de consertar, a solução quebrou tudo de vez. A pressão por metas fez com que ninguém mais quisesse inovar. Era mais seguro fazer o básico. A colaboração entre as equipes virou pó. No lugar surgiu uma rivalidade tóxica, um clima de medo. A tal solução estava, na verdade, envenenando a empresa. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que pode uma solução que parecia tão lógica, tão óbvia, falhar de um jeito tão espetacular? O que foi que deu errado aqui para uma tentativa de ajuda virar um problema ainda maior? A resposta, gente, está num erro super comum que a gente vê o tempo todo. Achar que todo problema é prego e que a gente só precisa de um martelo. A verdade é que nem todos os problemas são iguais. E usar a ferramenta errada para o problema errado, bom, a gente já viu o resultado. Pois é, esse tipo de desastre tem até nome. É o famoso efeito cobra. É exatamente isso. Quando a gente tenta resolver uma coisa, mas a solução cria consequências inesperadas que acabam piorando tudo. Foi o que aconteceu na empresa. O incentivo era bater meta e o pessoal começou a fazer só o mais fácil, matando inovação para não correr risco. O tiro saiu pela culatra. E a história por trás desse nome é sensacional. Pensa só, na época da Índia colonial, o governo britânico estava preocupado com o número de cobras venenosas. A solução? Ofereceu uma recompensa por cada cobra morta. Genial, né? Só que não. As pessoas muito espertas começaram a criar cobras só para ganhar recompensa. Quando o governo percebeu a besteira e cancelou o programa, o que os criadores fizeram? Soltaram todas as cobras que agora não valiam nada. Resultado, a população de cobras aumentou. É um exemplo clássico de como uma solução direta pode dar muito, muito errado. Ok, então como a gente faz para não cair nessa armadilha do efeito cobra? A primeira coisa é entender que a gente precisa de um jeito de diagnosticar o problema. De entender com que tipo de bicho a gente está lidando antes de sair atirando. E é exatamente aqui que entra uma ferramenta fantástica chamada Framework Synaphin. Pensa no Synaphin como um mapa. Um mapa que não mostra o caminho, mas que ajuda a entender em que tipo de terreno a gente está pisando. Com ele, a gente para de tratar tudo como se fosse a mesma coisa e começa a usar a estratégia certa para cada situação. Olha só que interessante. O Synaphin divide a realidade em basicamente 4 contextos. Primeiro, o simples. Aqui, causa e efeitos são claros para todo mundo. É como seguir uma receita de bolo. Você faz A, acontece B. Ponto. Depois vem o complicado. Aqui, a gente precisa de especialistas. Pensar em consertar um motor de carro ou mandar um foguete para a Lua. É difícil, exige análise, mas existe uma resposta certa. Daí a gente pula para o caótico. É a crise total, o incêndio. Não tem tempo para analisar. A gente tem que agir primeiro para estabilizar a situação. E por último, a joia da coroa, o complexo. Aqui, a causa e o efeito só ficam claros depois que já aconteceram. Criar um filho é o exemplo perfeito. Não tem manual. A gente experimenta, aprende e se adapta. É nesse domínio que vivem os grandes desafios de hoje: cultura de empresa, inovação, mercado. E agora a gente volta para nossa história e bingo! O erro fatal da empresa foi exatamente esse. Eles trataram um problema complexo, engajamento de pessoas, cultura, como se fosse simples ou complicado. Eles tentaram aplicar uma receita de bolo num cenário que era mais como criar um filho. O que eles precisavam não era de um plano rígido, mas sim de uma abordagem adaptativa. E isso soa familiar, né?
É a essência das metodologias ágeis, ciclos curtos de aprendizado, adaptação contínua. Beleza, então se o problema é complexo e um plano engessado não funciona, qual é a saída? Como é que a gente navega num terreno onde a gente não consegue prever o resultado das nossas ações? A abordagem para o complexo é totalmente diferente. É um ciclo. Primeiro, a gente sonda. Fazemos pequenos experimentos seguros para testar água. Depois a gente percebe o que aconteceu, o que funcionou, o que deu errado, que padrões estão surgindo. E, finalmente, a gente responde. Vamos ampliar o que deu certo e parar de fazer o que não funcionou. É um ciclo constante de aprender e ajustar. Pensa num GPS recalculando a rota. A gente não tem um mapa completo. A gente descobre o caminho caminhando. E a grande sacada aqui são esses experimentos que a gente chama de safe to fail, ou seguros para falhar. A mentalidade muda completamente. O objetivo não é evitar o erro a todo custo. É o contrário, é fazer com que o erro, quando acontecer, seja pequeno, controlável e, principalmente, que ele gere aprendizado. É melhor ter várias pequenas falhas que ensinam do que uma falha catastrófica que quebra tudo. Isso tudo nos traz de volta para a nossa história inicial e para uma ideia que pode parecer estranha no começo. A de que, às vezes, o melhor jeito de chegar num lugar não é ir em linha reta. Olha só esse contraste. De um lado, a abordagem direta que falhou. Ela tratou a empresa como se fosse uma máquina. Aperta esse parafuso aqui, que o resultado sai lá. Previsível, linear. Do outro lado, a abordagem indireta, que funciona. Ela entende a empresa como um organismo vivo, um jardim. A gente não controla o crescimento. A gente cria as condições certas para ele florescer. Esse conceito se chama obliquidade. É uma ideia poderosa. Ela diz que, em sistemas complexos como uma equipe ou uma empresa, atacar um objetivo de frente pode ser a pior estratégia. Pensa em ser feliz. Ninguém fica feliz por decreto. A gente busca bons relacionamentos, hobbies, um trabalho com propósito e a felicidade emerge como resultado. É indireto. Então, no caso da nossa empresa, em vez de impor a meta de ser mais produtivo, a liderança poderia ter agido de forma oblíqua. Eles poderiam ter feito experimentos. Que tal testar uma nova política de home office? Ou mudar a forma como as reuniões são conduzidas? Ou criar pequenos times autônomos para resolver um problema? Pequenas sondagens para ver o que, na prática, melhorava a colaboração e o bem-estar, e deixar a produtividade surgir como uma consequência natural disso. Certo, depois de toda essa conversa, o que fica? Qual é a grande lição que a gente pode tirar daqui? Acho que a lição mais importante é essa. A maior e mais perigosa armadilha de todas é o erro de diagnóstico. É olhar para um problema complexo e tratá-lo como se fosse simples. É tentar usar um mapa de uma cidade plana para escalar o Everest. Não só não vai funcionar, como o risco de desastre é gigantesco. E com isso, o Sinefin deixa um desafio no ar. Pense aí, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua equipe. Qual problema complexo está sendo atacado com uma solução simples demais? Talvez a maior virada de chave não seja ter todas as respostas, mas sim começar a fazer a pergunta certa. Em que tipo de terreno eu estou pisando agora?